Nessa aula iremos colocar para funcionar a nossa busca de CEP, puxando lá da API que o Builder fornece para clientes que têm uma licença ativa, tá? Lembrando que essa funcionalidade só irá funcionar se você tiver uma licença ativa na plataforma, tá? Então, essa funcionalidade você vai informar o CEP, vai clicar no botão buscar e ele vai trazer todas as informações daquele CEP pré-preenchendo o formulário para o teu usuário final, beleza? Então, bora fazer isso, tá? E para me auxiliar nesse vídeo, eu vou fazer uso aqui de uma ajuda que a gente tem aqui dentro do Builder, tá? A gente tem aqui uma parte de ajuda onde a gente tem diversas informações, tá? Então, olha só. Vou vir aqui em tutoriais e aqui eu tenho um tutorial de API de CEP para fazer isso. Então, olha só, aqui a gente tem toda a parte de modelo de dados, explicando para a gente o que a gente precisa fazer. Então, a gente tem aqui a tabela de CEP Cache e API Error, que eu acabei criando essas duas tabelas lá no início, tá? Quando a gente estava modelando a base de dados de pessoa. Temos aqui tudo que é necessário para fazer funcionar a nossa busca de CEP, tá? Um passo a passo bem completo. Então, a gente pode descer aqui um pouco e a gente vai passar para a parte de criação de código-fonte. Isso mesmo, a gente vai escrever um pouco de código-fonte. Na verdade, a gente vai copiar e colar o código-fonte, tá? Que esse tutorial ele está explicando tudo para a gente como funciona, tá? Então, olha só, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é copiar esse código-fonte, tá? Então, eu vou copiar aqui, ó. Copiar. Vamos ver aqui no Builder. Lembrando, tá? Olha só, o que ele pede para a gente fazer aqui, ó. Segue o código-fonte da classe CEP-Service. Então a gente vai criar um código do tipo service, tá? E aqui ele fala para a gente tomar aqui alguns cuidados, tá? Porque olha só, para facilitar o uso da PDCEP, dentro do sistema iremos criar uma classe de serviço que poderá ser chamada de qualquer parte dele. E ela será responsável pelo quê? Verificar se o CEP já existe, tá? Na tabela de cache. Se existir, ele vai puxar dessa tabela, tá? Se não existir, então ele vai buscar os dados de CEP utilizando a classe Builder CEP Service, que é uma classe que vem por padrão na plataforma, tá? Se retornar algum erro, iremos armazenar o erro na tabela de API Error, tá? Após isso, verificar se existe ou não a cidade-estado do CEP na base de dados. Se não existir, vai criar o registro. Então, é uma classe de serviço bem completa, tá? Salvar os dados do CEP na tabela de cache. Então, olha só, você não vai precisar, por exemplo, se não existir a cidade ou o estado, o que vai acontecer? Essa classe que a gente vai criar agora vai acabar populando para a gente a tabela de estado e cidade. Tá? E também vai retornar todos os dados, vai armazenar no cache, enfim, ela é bem completa, beleza? Depois você pode olhar esse tutorial, ler ele com calma, tá? Inclusive aqui no final do tutorial tem até um vídeo que ensina a fazer uso do tutorial, que é mais ou menos o que eu estou fazendo aqui agora, só que agora eu estou fazendo isso bem de forma sucinta, beleza? Então olha só, vamos vir aqui no mais, novo código, vamos pegar aqui um PHP Service, e o nome que a gente tem que dar é CEP Service. Então, CEP Service. Criar código. Código criado. Agora a gente vem aqui, copia tudo. Tá? E cola aqui. Tá? Esse código aqui, ele já é um código funcional para o nosso sistema. A gente pode salvar. Tá, tá salvo. Agora, ele pede para a gente fazer mais uma classe de serviço, que é o CEP Cache Service, que é voltada para lidar, então, para trabalhar com a nossa tabela de cache, tá? Então, vamos copiar aqui o nome. Vamos vir aqui no mais, novo código, PHP Service, colamos e geramos mais um código fonte, tá? Agora a gente pode vir aqui, copiar esse cara e colar. Maravilha. Já está até lá atualizado o nosso teste online. Depois disso, a gente vai ter que configurar, tá, de acordo com o tutorial, o nosso botão de busca de CEP, tá? Definir um método para ele e esse método tem que ser estático. Isso aqui a gente já fez, tá? Agora, a gente pode vir aqui, copiar esse código-fonte, que é o código-fonte necessário para quando clicar no botão buscar, preencher os demais campos em tela, tá? Então, olha só, vou copiar aqui. A gente vai vir aqui no Pessoa Form, vamos descer, vamos vir aqui no botão de buscar eventos ou buscar CEP. Clicamos no botão. E vamos colar o código-fonte aqui. Colamos então aqui o código que vai fazer, no caso, o preenchimento dos campos, tá? Só que vale lembrar uma coisa, tá, pessoal?
O nosso caso vai ser um pouquinho diferente. Por quê? Porque aqui a gente tem, olha só, no exemplo aqui ele estava trabalhando então com os registros aqui no caso do mestre da pessoa, e eles têm uma diferença do nosso exemplo que é na questão do nome dos campos, tá? Por exemplo, aqui a gente tem um campo de e-mail e o nome é só e-mail. Já aqui no contato a gente também tem o campo de e-mail. Só que a gente não pode repetir o nome dos campos. Então aqui foi adicionado um prefixo desse detalhe, que é o pessoa, contato, pessoa, e aí vem um e-mail, tá? E isso acontece também aqui, por exemplo, do CEP, ó, pessoa, endereço, pessoa, CEP. Então, para auxiliar nisso, a gente tem que vir aqui na parte do código. Vamos vir aqui no nosso botão, ações, vamos buscar CEP, e aqui a gente vai ter que fazer alguns ajustes, tá? Então não vai ser CEP, tá? Então para nos auxiliar, a gente pode usar um snippet de enviar dados para o campo, e aqui a gente tem o campo então do CEP, ó. A gente pode gerar o código e a gente pode copiar aqui, ó, o object na posição pessoa. E aí a gente tem o nome correto para o CEP, beleza? A gente vai fazer mais alguns ajustes que é aqui na parte de baixo, tá? Que esse exemplo que eu copiei do tutorial, ele é um pouquinho diferente do nosso. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é duplicar essa linha, porque eu também quero setar aqui o valor do nosso estado, tá? Então aqui, ó, estado ID, só que a gente vai ter que arrumar esses campos aqui. Então a gente pode vir aqui, ó, no enviar dados para campo, e eu quero pegar aqui o campo do estado, ó, gerar código, desce aqui um pouquinho, tá aqui ele, ó. Então o estado, ele é um pouquinho diferente. Vamos ver como é que ele gerou então para a cidade, tá? Então enviar dados para campo, a gente pode pegar aqui o cidade ID aqui embaixo. Vou gerar o código, eu vou copiar o código aqui para vocês até ver o que tem nesse código, ó. Ele é um código muito similar ao send data que está sendo feito aqui embaixo, tá? E é o que a gente vai ajustar aqui também daqui a pouco. Então aqui está a nossa cidade. Tá? Pro resto aqui, ó, rua e bairro, eu vou remover aqui, ó, rua e bairro, porque é o prefixo, tá? Essa linha aqui, eu não vou utilizar ela, tá? Eu vou trabalhar só com o de cima. E o meu send data, para esse caso aqui, ó, eu vou remover esses parâmetros aqui, porque não é necessário mais para esse nosso exemplo, tá? Vamos deixar no padrão que o builder mostra aqui, que é o padrão para enviar dados para o campo, tá? Então, a gente apaga. E vem aqui. Maravilha. Vou salvar e vamos testar, tá, pessoal? Então, eu vou vir aqui. A gente pode ver que a gente não tem nenhum estado, nenhuma cidade cadastrada. Ah, isso aqui vai ser um problema. Verdade, Matheus, verdade. Esqueceu de algo importante, tá? Se a gente for olhar aqui no tutorial, a gente tem essa tcombo reload from model. Que no caso desse exemplo aqui, ele está populando a combo de cidade para evitar caso você não tenha nenhum registro cadastrado. Só que no nosso exemplo, eu acabei apagando, ele vai ser um pouquinho diferente, porque o estado preenche a cidade. Então eu vou precisar pelo menos popular a nossa combo de estado. Então vamos utilizar essa função, tá? Ela é um TDB combo, ó, que chama o método reload from model e passa por parâmetro o nome do formulário. O segundo parâmetro é o nome no campo no qual eu quero preencher aqueles options, né? Aquelas opções. Terceiro parâmetro aqui a gente tem a database, tá? O nome da base de dados. Aqui a gente tem que informar a model correta, que é o estado. Aqui é a nossa coluna chave, tá? E aqui então a coluna de descrição, que no caso é o nome, tá? Então beleza, a gente salva. Lembrando que o tform sendData ele é responsável em enviar os dados aqui do nosso object, que a gente definiu aqui várias posições, tá? Ele vai enviar isso aqui, a fazer um tform sendData para o nome do nosso formulário, tá? Que está definido aqui em cima da classe, ó, form name, form pessoa form, tá? Mandando para ele esse objeto aqui que tem o estado, a cidade, a rua e o bairro. Mas primeiramente ele vai preencher, né, popular a nossa combo de estado e depois vai fazer o resto, beleza? Então agora sim a gente vai poder testar, tá? Então CEP 95 900 626, clicamos no buscar e ele preencheu aí o estado do Rio Grande do Sul, cidade de Lajeado. Lembrando que aquela combo estava 100% vazia, tá? Vamos ver se aqui a gente tem um outro CEP que eu me lembro, 000. Não, acho que esse aqui não existe. Deixa eu pegar um outro CEP aqui no Google, CEP Brasília.
Vou pegar aqui esse aqui, copiar esse pedacinho aqui, de volta, cola aqui em cima, recorta, cola, buscar. Agora sim, ó, Distrito Federal, Brasília, Asa Sul, Praça dos Tribunais. Então, já temos 2 estados cadastrados. Se eu trocar aqui Rio Grande do Sul, vai me mostrar Lajeado, beleza? Então, só recapitulando um pouquinho o código-fonte, vamos voltar lá. O que acontece aqui? Primeiramente, ele verifica se a nossa variável param não estiver vazia, tá? Então, se o usuário preencher um CEP, ele vai entrar aqui e vai executar esse código-fonte. Primeira coisa que ele faz aqui, ele abre uma transação com a base de dados. Ele chama aqui o CEP Service, passando por parâmetro o CEP que o usuário informou, fecha a transação com a base de dados. Então aqui ele já faz toda aquela parte de salvar o registro, de verificar se está no cache ou não, enfim. Tudo aquilo que o tutorial fala que faz, tá? Então, se ele encontrou dados de CEP, ele vai, no caso, preencher essa variável object com os dados que veio do nosso CEP, ele vai recarregar a combo de estado com o novo estado recém-cadastrado e vai enviar para a tela, no caso, todos esses dados. A gente pode até dar uma melhorada aqui, ó, para o usuário não achar que não encontrou, deu errado, tá? A gente pode copiar esse código-fonte, vir aqui, colar, remover o TDB combo e aqui a gente coloca tudo vazio, ó. Se não achou nada, limpa. Vazio. Vazio. E a gente salva. Tá? Então, olha só. Se eu voltar aqui e informar aquele CEP de antes, 95.900.000, clicar em buscar, ele limpou tudo que ele não encontrou. Então, fica bacana até para o usuário saber, ah, não achou nada, limpou. Né? Vou ver se esse aqui existe, 726. Trouxe, ó. Rio Grande do Sul, Lajeado, Florestal, Rua Alberto Lengler. Beleza? Então, essa é a forma que a gente faz para trabalhar com a API de CEP aí dentro do Builder, tá? Uma API que vem junto no plano pago apenas, tá? Entretanto, você tem uma ideia de como funciona, porque foi bem explicado aqui no nessa nossa aula, beleza? Espero que você tenha conseguido entender, tá? Se ficou meio difícil de entender, você pode olhar o tutorial. Ali também deve estar explicando bem como funciona. E se mesmo assim você não conseguiu entender o que está acontecendo, você pode abrir um post no nosso fórum, tá? O fórum lá dentro da plataforma e colocar a sua dúvida que a nossa equipe vai acabar te ajudando, né? Quando ela tiver um tempo, ela vai responder a sua dúvida, beleza? Então, olha só, até a próxima aula.